Bom, vai ser longa. Eu falei que ia ser longa e a digressão vai começar lá com 1964, com o famoso golpe cívico-militar, ou como queiram chamar, revolução, movimento, intervenção, chamem como quiserem, foi uma ruptura institucional da ordem, que depois o presidente em exercício João Goulart instituiu o regime militar que duraria pelos 21 anos seguintes. 1964 não foi feita por militares. Os militares entraram na 1ª hora, embarcaram na 1ª hora, sequestraram o movimento e se adonaram do poder. No fim das contas, manda quem tem armas. É assim desde que o mundo é mundo. Havia uma tendência ao autoritarismo na América Latina inteira, tanto que os regimes militares se espalharam por todo o continente. Um pior do que o outro, um mais lazarento do que o outro. O Brasil foi o melhor de todos. O Brasil foi o melhor de todos os regimes militares. Entregou o milagre econômico da década de 70, entregou estabilidade social e não entregou uma perseguição brutal, beirando o genocídio, como aconteceu na Argentina, por exemplo, como aconteceu no Chile, como aconteceu no Paraguai, como aconteceu no próprio Uruguai, enfim, no continente todo. Tivemos regimes muito mais brutais do que no Brasil, muito mais duros. Qual o problema com o regime militar? Notem, eu acabei de dizer que os milicos não fizeram 64, porque eles não fizeram. Quem fez 64 foi Adhemar de Barros, então governador de São Paulo, que mobilizou suas bases e botou suas bases na rua para protestar contra o governo e pedir sua queda. Quem derrubou o governo João Goulart em 64 foi Carlos Lacerda, que mobilizou suas bases na Guanabara e botou elas na rua para protestar pela queda. Quem derrubou João Goulart foi a Igreja Católica, que foi às ruas, protestou e pediu a queda do governo. Quem derrubou João Goulart foi o IPES, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que tinha um braço de ação política chamado IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IPES e o IBAD eram dois institutos tocados por empresários do Brasil todo, grandes empresários, os maiores empresários do Brasil, os maiores industriais, alguns nomes do agro nascente brasileiro. Essa galera mobilizou grana. Essa galera contratou intelectuais, essa galera botou gente do nível da Clarice Lispector para escrever libelos contra o governo. Deu certo, derrubaram. Foi uma massa de lideranças políticas, intelectuais, religiosas, empresariais. Todas as frentes da sociedade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que aquela sociedade que produziu 64 era uma sociedade hegemonicamente conservadora, hegemonicamente de direita. E aqui eu estou usando o conceito de hegemonia no sentido gramsciano, clássico, do pensador italiano Antonio Gramsci. Hegemonia é você estar em todas as frentes da sociedade. Hegemonia é você controlar a cultura, a mídia, a justiça, as instituições religiosas. Isso é hegemonia. Hegemonia não é ganhar uma eleição. Eleições são detalhes, eleições se ganham e se perdem. É possível perder uma eleição e preservar a hegemonia, como aliás tem demonstrado o PT ao longo de todo esse século XXI. Aquela sociedade de 64 era uma sociedade hegemonicamente conservadora, católica, cristã, devotada aos valores da família, da pátria, anticomunista, visceralmente anticomunista, sabia o que era o comunismo, sabia o que o comunismo representava, lutava contra ele de maneira consciente, não via o comunismo como um meme. Comunismo não era o coleguinha de quem não se gostava, não, as pessoas sabiam do que estavam falando. Estudavam, liam. Se não liam os clássicos, se não liam as obras principais, liam panfletos produzidos por esses intelectuais, pagos por empresários que financiavam a produção de conhecimento. E aí tinha panfleto, e aí tinha gibizinho, e aí tinham filmes que o IPES e o IBAD patrocinavam e que eram exibidos nos cinemas brasileiros antes das sessões começarem. Havia uma cultura cívica, havia consciência nacional. Esse era o Brasil que produziu 64. 64 foi consequência de tudo isso e não causa. E aí tivemos 21 anos de regime militar. E aí o que os militares fazem? Em 66 eles estabelecem a fórceps contra a tradição política brasileira, o bipartidarismo. Deixam de existir todos os partidos e passam a existir apenas MDB e Arena. E aí lá se vai a UDN de Carlos Lacerda. Não satisfeitos, caçaram um dos principais responsáveis pelo movimento que levou eles ao poder.
Lacerda teve seu mandato cassado. Seus direitos políticos foram cassados. Foi tirado da vida pública. Sabe, todo aquele movimento cívico foi todo desarmado. Sabe, o IPES e o IBAD deixaram de existir porque não fazia mais sentido, afinal eles tinham tomado o poder. Aí, para substituir toda aquela massa de conhecimento crítico, inventaram uma cátedra nas escolas chamada de Educação Moral e Cívica. Sabe o que aconteceu? A esquerda tomou as vagas de professores e passou a ensinar a moral e a cívica deles. Já nos anos 70, nossos jovens tinham o cérebro lavado com ideias comunistas, ainda que diluídas para não serem tão explícitas. Produção de cultura? Acharam que dava para resolver com censura. Ah, não, nós vamos proibir conteúdo comunista e tá resolvido o problema. E aí os comunistas foram para Globo, Janete Claire, Dias Gomes e tantos outros autores e tomaram as novelas. E eles não empurravam o comunismo goela abaixo. É óbvio que não, eles não são otários. Eles têm cérebro. Eram os temas escolhidos. Era a narrativa. Era o produtor rural que era retratado sempre como um coronel maligno perseguindo os seus trabalhadores, estuprando a pobre moça ingênua, a filha do agricultor que tinha que trabalhar lá. É o empresário maligno que não prestava, que explorava seus operários. Isso lá nos anos 70, eu não estou falando do pós-redemocratização. Eu estou falando dos anos 70. Eu estou falando do auge do regime militar. Do momento em que se comemorava milagre econômico, em que eles achavam que era para sempre, que nunca ia acabar, que eles iam pintar, bordar, fazer, acontecer. E a esquerda estava fazendo o trabalho dela, com calma, paciência. Tinha o setor juvenil se matando nas guerrilhas, mas esses eram os juvenis. Os sêniores, os com cérebro, Fernando Henrique Cardoso foi para a França. Foi construir relações internacionais, foi para os Estados Unidos, deu aula em meio mundo, construiu apoio do Partido Democrata, de Partidos Sociais Democratas Europeus, construiu alianças com grandes líderes da Europa e dos Estados Unidos. Quando voltou, virou senador. Virou senador e líder do primeiro governo eleito pós-regime militar em 85. Não era só o Fernando Henrique, teve muita gente. Aloysio Nunes, ex-candidato a vice-presidente na chapa do Aécio Neves, em 2014, motorista do Marighella, foi para a França. O Marighella mandou ele para lá. O Marighella intuiu que a guerrilha ia cair e disse, não, você vai ficar vivo. E o Aloysio virou um dos grandes quadros do PSDB. Serra também estava no exílio. E aí os quadros do PT, quase todos os quadros do PT, com exceção dos guerrilheiros que sobreviveram, como Dirceu e Genuíno, também rodando a Europa, construindo alianças, montando think tanks. Fernando Henrique volta para o Brasil em 75 e monta um think tank com dinheiro da Fundação Ford. Fizeram o dever de casa, trabalharam, construíram lideranças. Aí ganharam o presente de surgir uma liderança carismática como Luiz Inácio Lula da Silva. Juntou a liderança carismática, os intelectuais, a hegemonia na academia cada vez mais aguda. Aí os militares só foram tendo ideias boas. Era a censura para resolver o problema da cultura, liberar pornô chanchada para ter uma válvula de escape para o Zé Povinho, nada de financiamento para a cultura de verdade, nada. É sempre uma ideia melhor que a outra. Uma ideia melhor que a outra. E aí a esquerda vai avançando. A outra ideia genial que eles tiveram, para o jornalismo. O jornalismo era um problema porque tinham os intelectuais no jornalismo e mesmo intelectuais de direita acabaram se tornando críticos ao regime. Então o que a gente vai fazer para acabar com os críticos no jornalismo? Vamos tornar obrigatório a faculdade de jornalismo. Era tudo que a esquerda queria. Porque a esquerda já tinha penetrado as universidades, já tinha as cadeiras, já tinha os professores. Aí se todo jornalista vai sair da universidade, adivinha o que vai acontecer? Adivinha qual vai ser a composição das redações? Adivinha qual vai ser a composição das direções de veículos jornalísticos? E assim a esquerda foi tomando absolutamente tudo. Absolutamente tudo. No meio disso, nós vamos ter outros problemas. Com o regime militar veio eleição indireta para governadores e os prefeitos de capital sendo nomeados, os famosos prefeitos biônicos, eram nomeados pelos governadores de estado. Tudo isso, na ideia dos milicos, uma brilhante estratégia para manter o controle, para manter o poder para sempre. Qual foi o saldo disso? A elite brasileira, inclusive a econômica,
foi chegando à conclusão de que o verdadeiro poder não estava na política. Porque se não adianta disputar a eleição, se não... pega as grandes cidades, não tem eleição. Capital, não tem eleição. Então já o grosso da elite, a elite que tem muita grana, já nem vai poder disputar a eleição em âmbito local. Já não dá para disputar o poder ali. Governo de estado, não, tem que eleger uma grande bancada na Assembleia Legislativa, porque a eleição é indireta. Então também fechou a porta de acesso. Se a política não é o caminho, então não é para a política que eu vou mandar meus filhos. Não é para a política que eu vou. Nos anos 70, o caminho tradicional, e Santa Catarina foi um case disso, era mandar os filhos para instituições financeiras. Começa a financiarização da elite brasileira. O caso mais emblemático aqui no estado é de PKB, Paulo Condor Bornhausen, herdeiro do império construído por Irineu Bornhausen. O Irineu saca que o regime militar tinha fechado todas as válvulas de poder democraticamente constituído e manda o PKB ir trabalhar na Febraban. O PKB acaba virando presidente da Federação Brasileira dos Bancos. Ele vai para banco em São Paulo, daí ele roda e entra na Febraban e acaba virando presidente da Febraban. Porque um presidente da Febraban tinha muito mais peso no regime militar do que qualquer governador de estado, do que qualquer prefeito, do que qualquer liderança política. As elites vão saindo aos poucos da política. Isso vai chegando nos interiores também, mesmo onde havia eleições. Eu peguei um finalzinho, mas finalzinho mesmo, de uma época, isso lá em Caçador, minha terra natal, em que o que acontecia? A elite empresarial da cidade se reunia, escolhia um representante seu e dizia: esse aqui vai ser o prefeito da cidade. Esse aqui vai ser o prefeito. De algum modo, o Caçador ainda preserva isso, mas é uma exceção à regra. Isso era o padrão no Brasil inteiro. Isso era o padrão no Brasil inteiro. O prefeito era um empresário, ou filho de empresário, ou primo de empresário, ou servidor de algum empresário, era funcionário, trabalhava em alguma das empresas. E aí os caras, não, você agora vai tocar o município aí pra nós por 4 anos. A liderança política tinha qualidade. Câmara de Vereadores era o gerente da fábrica. Era o capataz da fazenda, era gente que orbitava esse mundo, que entendia a economia real, que entendia os interesses reais da cidade, que entendia o que era importante. Gente séria, preparada, que já havia sido testada no âmbito privado e por isso recebia apoio dos seus patrões. Isso também acabou. Isso também acabou. E aí nós chegamos à Constituição de 88, feita pela esquerda que vinha hegemonizando tudo desde os anos 70. Pelos jornalistas de esquerda, pelos intelectuais de esquerda, pelos artistas de esquerda. Esses caras fizeram a Constituição de 88, que só não é pior, que só não destruiu o Brasil por completo ainda, porque lá em 88 restava um resquício da direita que o regime quase acabou. Quase que acabou por completo. Ainda restava um Roberto Campos, ainda restava um Delfim Neto. Um próprio Zé Serra, com todos os seus defeitos, que entendia de país, que entendia de matemática básica e que entendia o que estava em curso nas ideias que a esquerda queria avançar lá e conseguiu estabelecer certos freios. Poucos. A propriedade privada foi relativizada. Inventaram uma porra de função social da propriedade. Função social da propriedade é meu pau de óculos. A função social da propriedade é me fazer rico. Propriedade não tem função social nenhuma. Nenhuma. Não deveria ter, ao menos em qualquer país civilizado do mundo. Tentem explicar a função social da propriedade em qualquer país esquerdista da Europa. Peguem os países nórdicos, a Suécia. Vai lá e diz que a fazenda tem função social. Que não é a função dela dar lucro. Que não é a função dela botar dinheiro no bolso do fazendeiro. Vai lá e diz. Só pra gente testar um negocinho. Não existe. Botaram na Constituição. Função social da propriedade. E isso inclui imóveis em área urbana. Função social da propriedade. Ah, eu não posso deixar minha casa vazia. Por quê? Porque não. Porque o governo diz que ela tem uma função social. Que existe déficit habitacional e isso é problema meu. Eu que lutei pra ter uma casa, pra comprar um apartamento, pra qualquer coisa. Problema meu. A Constituição já foi um lixo e só não foi uma tragédia completa porque ainda existia um resquício da velha elite de direita. Resquício. Mínimo. O povo brasileiro, na sua alma, continuava de direita. Tanto que se mobilizou no segundo turno de 89 para impedir a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. E impediu. Tanto que em 94 deu a vitória para Fernando Henrique no primeiro turno.
por conta do Plano Real, é verdade, mas também como uma resposta a não, o Brasil não quer o PT. Agora eu pergunto para vocês, o que a elite fez nos 8 anos da FHC para contrarrestar a hegemonia da esquerda que já era gigantesca? O que a elite brasileira fez para dar uma equilibrada na cultura, no jornalismo, nas artes, na política? Qual é o partido da direita brasileira? E aí a resposta óbvia hoje é que o partido da direita brasileira é o PL, sim. É o PL. Esse é o partido da direita brasileira. Um partido que não existe por méritos da elite brasileira, diga-se de passagem. Um partido que é uma zona, que é um saco de gato, que tem um ladrão 2 vezes preso como seu dono. Valdemar da Costa Neto é dono do PL. Ele não é presidente, é dono. Ladrão, 2 vezes preso. O homem que elegeu Lula em 2002. Esse é o dono do partido da direita no Brasil. E quais são os expoentes do partido da direita do Brasil? Um é um moleque picareta de Minas Gerais que vive de lacrar no Instagram. Tem aqui de Santa Catarina, um dos grandes expoentes é um palhaço cheirador, cocainômano, mentiroso, compulsivo, com episódios registrados de violência contra a mulher, que recebe o apoio da elite industrial de Joinville. Misericórdia. Misericórdia. Zé Trovão não foi eleito sozinho. Zé Trovão é fruto da elite empresarial de Joinville, de parte da elite de Jaraguá do Sul. Gente que botou grana, gente que incentivou, gente que parou a empresa para falar com os trabalhadores dizendo: esse aqui é o nosso candidato. Zé Trovão. Nicolás Ferreira. E ele bota a peruca e ele vai pra tribuna e ele diz que é a Nicole. Nossa, olha, expôs a hipocrisia da esquerda. Ele grava vídeo com camisa preta em fundo preto. Meu Deus, é um Tarantino da política. O Coppola da nova geração. Presidente, ele vai ser presidente, maravilhoso. Pastor Isidoro, palhaço maluco, completamente sequelado, que se não houvesse a luta antimanicomial, estaria num manicômio, não no plenário da Câmara dos Deputados. Isso é o partido da direita. Esse é o partido da direita que hoje foi pro plenário bater palma pra maluco dançar. Já que a esquerda quer o 5x2, vamos propor o 4x3. Expusemos a hipocrisia da esquerda. Olha como nós somos espertos. Eu não sou empresário, eu venho de família pobre, eu sou um fudido. Eu vivo de mendigar pix aqui nesse canal. É esse o meu ganha-pão. Final do mês é o que eu consigo arrecadar com live pix, com superchat, com membros que se tornam membros desse canal. Eu não sou empresário. Eu não sou industrial. Eu não sou dono de uma mega loja de varejo como é a Havan. E tô eu aqui que nem um retardado, falando obviedades sobre a escala 6x1. Falando sobre o quão criminoso foi o que aconteceu hoje no plenário da Câmara dos Deputados. Não tem outra palavra, é criminoso. É um atentado contra o Brasil. Mas depois da eleição a gente vê aí, nós elegemos o Flávio, nós não perdemos o voto dos mais pobres que querem o fim da 6x1. E aí a gente muda. Muda meu ovo. Vocês estão falando em implantação imediata, seus animais. Vocês têm ideia da quebra na cadeia produtiva que isso vai gerar? Vocês têm ideia na disparada dos custos com mão de obra que isso vai gerar? Vocês têm ideia do choque no custo com mão de obra? Vocês têm ideia no caos que isso vai gerar no mercado de trabalho? Vocês pararam para pensar? Não, né? Porque o importante é expor a hipocrisia da esquerda. O importante é lacrar pro Instagram. O importante é seguir aquele outro debilóide mental do Cleitinho. E, não, eu sou de direita, mas eu gosto dos pobres. Liderança política de verdade não é se comportar como um macaco de circo amestrado para agradar eleitor analfabeto. Líder de verdade tem que ter culhão de dizer verdades duras.
Tipo, não tem almoço grátis, fofo. Se a gente dobra o preço do salário mínimo, dispara a inflação. O preço das coisas no mercado dispara e a dobrada de salário mínimo não serviu pra bosta nenhuma. Serviu pra imprimir mais moeda e você usar pra limpar a bunda, seu otário. O fim da escala 6x1 não vai representar menos trabalho. Vai representar desemprego. Vai representar achatamento dos salários. Vai representar caos no mercado de trabalho brasileiro que já tá uma bosta. Que já tá uma merda. Desindustrializamos um pouco, agora vão acabar com o setor de comércio também, vão acabar com o serviço também. Tá pouco, tá pouco. Vamos arrebentar as propriedades rurais que funcionam em moldes capitalistas, porque elas trabalham com mão de obra contratada. Na época da colheita faz o quê? Ah não, mas vai contratar mais. Confia, confia. Não vai achatar salário, não vai meter na bunda do trabalhador. Não, imagina. A economia segue a regra da boa vontade. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Desbloqueia a senha. Tá aí o código. É um bando de moleques, é um bando de aventureiros, é um bando de populistas da pior espécie, de analfabetos, de retardados que não têm a menor noção da merda que estão fazendo. E é isso que virou o Congresso Nacional. É isso que são os prefeitos de grandes cidades. É isso que são as grandes lideranças. É isso que é Flávio Bolsonaro, sim, porque também é responsabilidade dele. Também é responsabilidade dele. Se ele se pretende presidente da República a partir do próximo ano, o mínimo que ele deveria ter feito, o mínimo, para dizer o mínimo, mas assim, o mínimo do mínimo, era ter se posicionado publicamente contrário à decisão da bancada. Era ter aberto um vídeo hoje lá dos Estados Unidos e dito: a minha bancada tá louca. Minha bancada surtou. Isso é irresponsabilidade com o futuro do país, isso é irresponsabilidade com a economia. Isso é gerar o caos. Estão achando que dá pra resolver ano que vem? Confia. Confia que dá. Aliás, se é que vai ter alguma coisa pra resolver. O país está à beira do precipício. Os flautistas estão em Brasília tocando e tá indo todo mundo num efeito manada pra precipício. Enquanto isso, as elites estão dando dinheiro pro Nicolas, pro Zé Trovão, pro pastor Isidoro. Cadê os jornais de direita do Brasil? Cadê as emissoras de direita do Brasil? Cadê tudo? Não existe. Não existe. É uma gente mesquinha. É uma gente pequena. Certo tava o Olavo de chamar o velho da van de um palhaço fantasiado Zé Carioca. E o velho da van é só o caso porque ele aparece mais, ele entendeu a importância de ser o rosto da marca. É só o caso mais visível. Vale o mesmo para Flávio Rocha, do grupo Riachuelo, vale o mesmo para Bonfim, vale o mesmo para todo o entorno ali do finado Brasil 200, vale o mesmo para toda essa galera que se apresenta como de direita e no fim do dia só estão preocupados em vender curso, tirar nego para otário, tomar dinheiro de otário e aí transferir esse dinheiro para um bando de palhaços irresponsáveis, malucos. Enquanto isso, a educação virada num lixo, os valores foram pro saco, o país virado num caos, 50 mil mortes por ano, 25% do território tomado por facções criminosas, e vocês achando que vocês vão conseguir comprar a liberdade e a pujança financeira de vocês por muito tempo. Não vão. Spoiler, não vão. Não vão, porque daqui a pouco não vai ter ministro do STF disposto a vender sentença, porque eles já vão ter o poder total. Vender sentença pra quê? Vai virar troco de pinga. Daqui a pouco não vai mais ser deslumbrado querendo comprar um resort chamado Taiaiá. Daqui a pouco vão chegar os ideológicos. E aí vocês não vão mais comprar a sentença. Aí vocês vão descobrir que o burocratinha da Receita Federal que passou num concurso com 20 e poucos anos consegue acabar com o patrimônio de vocês fazendo assim, ó. E não vai ter ninguém pra defender. Talvez um youtuber retardado, pobre, fudido, sem um puto pilo no bolso. Que nem eu. Talvez é o que reste. É o que reste. E não vai ser o suficiente, por óbvio. Não vai ser o suficiente, por óbvio. Nós temos uma última esperança nesse ano. Nós precisamos fazer algo nas eleições.
E agora eu quero falar, eu sei que 90% dos que assistem essa live vão votar no Renan, estão fazendo campanha pro Renan, são de algum modo ligados à missão, não é com vocês que eu quero falar agora, eu quero falar com quem é do PL. E olha, até se tiver algum petista aqui é com vocês também, tá? Principalmente a galera do PL, principalmente a galera que acha que a direita é o Flávio, que vai votar no Flávio, enfim, é com vocês. Pensem no que vocês estão fazendo com o voto de deputado de vocês. Pensem no que vocês estão fazendo com o voto de senador de vocês. Pelo amor de Deus, Cleitinho, é sério isso. Nicolas, Zé Trovão, Pastor Isidoro, Sargento Farrur. Botem a mão na consciência. Aos empresários bolsonaristas, botem a mão na consciência. O que vocês estão fazendo? Olha o que vocês estão fazendo com o país. Olha o que vocês estão deixando para os filhos de vocês. Vocês acham que os filhos de vocês vão continuar prosperando nesse país de merda? Vocês acham que basta comprar um deputado, um ministro, um senador? Vocês acham que isso vai durar para sempre? Botem a mão na consciência. A janela já está quase fechada. Olhar para esse Congresso é desesperador, como é desesperador olhar para o Supremo, como é desesperador olhar para Lula e Janja. E aí eu olho para o Flávio. Aí eu olho para o cara que está lá negociando com o Vorcaro 130 milhões pro filme. Mas beleza, vocês querem acreditar que era só o filme, que tá tudo certo. Votem no Flávio, mas pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo nas eleições de deputado, nas eleições de senador, nas eleições de governador. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.